Salve rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje vamos ver aqui esse vídeo que eu fiquei extremamente curioso. Que o título diz: de onde vem o dinheiro sujo do Flamengo? Vamos ver o que ele fala e se o dinheiro realmente é sujo. O vídeo é do canal Victorando Fute. O link dele vai estar aqui na descrição. E bora lá pro vídeo. Lavagem de dinheiro, corrupção, dinheiro sujo. Em 2013, o presidente Bandeira de Mello assumiu o clube com uma dívida de 741 milhões de reais. Ele não tem dinheiro pra pagar nem o... Pelo amor de Deus, vai contratar um do melhor centroavante do Brasil atualmente, com que dinheiro? Então venda lá, Gávea, qualquer coisa, aí vem aí com 50 milhões, aí a gente vende. Caraca, o Felipão falou isso da gente, cara, né? Esperar o quê? De um técnico que tomou 7, né? 15. A chegada de um grande reforço, Paulo Guerreiro, já era um indício de que uma parcela do dinheiro começava a ser direcionada para contratações de peso. O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Eu quero agradecer, galera, a nação rubro-negra. Essa contratação eu acho que foi aqui mais nos dias de trabalho. Sabe por quê? O Flamengo tá com a diretoria que tá sendo arrumado o Flamengo. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro. Também acho isso. De onde vem o dinheiro do Flamengo? A cada dia que passa o Flamengo fica mais rico e isso assusta e desconfia algumas pessoas. Recentemente o Flamengo anunciou as contratações de Michael por aproximadamente 34 milhões, Alexandro, ex-lateral da seleção brasileira, e Alcaraz por 120 milhões, tirando o jogador da Premier League com 21 anos. Tudo isso em poucos dias. Mas espera, há 10 anos atrás, Flamengo tava quebrado. Em 2011, Ronaldinho dormia em beliche, dava entrevista em cadeira de bar, jogadores sendo carregados em carrinho de irmão porque não tinha maca, e hoje um time que possui... O negócio era tenso mesmo, cara. Era bem complicada a situação do Flamengo. Um elenco milionário, tem a maior folha salarial do país, pagando 35 milhões por mês só de salário, quase meio bilhão por ano. Acaba de anunciar mais contratações de peso no intervalo de uma semana para compor o elenco multimilionário e estrelado. Como o Flamengo saiu do clube mais endividado do país, com uma dívida de 700 milhões em 2013, a caminho de regime falimentar, ou seja, a caminho da falência, até se tornar o clube que mais gera receita, chegando a 1 bilhão de faturamento anual. O que tem por trás de tudo isso? Que reviravolta estranha é essa, de repente? De onde vem tanto dinheiro? É muito... De onde? Eu não sei. Eu acho que pode ser da torcida, pode ser de patrocínio, mas eu acho que não é sujo, cara. Comum, sempre que o Flamengo anuncia essas contratações na janela de transferências, você vê alguém comentando na rua ou algum comentário na internet, alguém falando: mano, isso é lavagem de dinheiro. Outros comentam: rapaz, se investigar bem o Flamengo, descobre muita sujeira por trás, tem alguma coisa aí. E é por isso que o vídeo tem esse título: de onde vem o dinheiro sujo do Flamengo? Pega o que você foi... Cara, se o dinheiro do Flamengo é sujo, você imagina desses outros clubes aí que contratam uma porrada de jogador sem pagar. E aí, meu parceiro, seu café, seu almoço, sua janta, fica suave, bem relaxadinho, ó, solta esse ombro, pai. Você tá meio tenso, sei que você tá cansado, seu trabalho foi pesado, na faculdade, na escola, o povo tá sugando a sua mente, muita pressão, conta pra pagar, dá uma relaxadinha agora, pega uma paradinha pra você deliciar, pra você sentir um saborzinho. Você merece um descanso, meu parceiro, então vem com o Vitinho que eu vou te relaxar. Bora. Não, tá aí não. fora. Lá ele, hein? Faz o seguinte, deixe seu like, já se inscreve aí no canal pra gente chegar a 1 milhão, meu parceiro, tamo muito perto. E vem com o Vitorando pra descobrir de onde vem o dinheiro sujo do Flamengo. Bora ver aí. Em 2011, o Flamengo fazia uma janela de transferências histórica. Além de trazer Thiago Neves, um dos melhores meias do futebol brasileiro, trazia nada mais, nada... Cara, quando eu escuto Thiago Neves, eu só venho na minha cabeça a frase: alô, Zezé. Gigante, a transferência histórica simplesmente de Ronaldinho Gaúcho. Depois de uma novela de meses envolvendo Palmeiras, Grêmio e Flamengo, o bruxo escolheu vestir vermelho e preto. Foi uma festa gigante com a recepção histórica da nação rubro-negra. Todo mundo escolhe, cara. Todo mundo escolhe vestir vermelho e preto. É impressionante. O sonho de ter um jogador 2 vezes eleito o melhor do mundo no elenco estava realizado. A presidente Patrícia Amorim entrava para a história não só por ser a primeira mulher a dirigir o Flamengo, como por trazer o jogador que para muitos pode ser considerado o mais mágico de todos os tempos, simplesmente o bruxo Ronaldinho Gaúcho.
E o fundador do Atlético Mineiro. Aonde você quer chegar com essa história, Titorano? Esse episódio que eu acabei de contar foi um dos responsáveis por revelar a bomba que estava prestes a explodir nos bastidores do Flamengo. O primeiro desafio do Bruxo foi o Campeonato Carioca e não demorou muito pra ele fazer o seu primeiro gol de pênalti contra o Boa Vista. Acho muito engraçada essa estética do Ronaldinho metendo gol no Boa Vista, tá ligado? O cara metia gol no San Siro, fez o Santiago Bernabéu aplaudir ele de pé. Do nada, ele tá no Cariocão jogando contra o Volta Redonda, domingo à tarde, tá ligado? É tenso demais, é tipo o time do Mundial. Você tá jogando a final do Mundial contra o Liverpool, daqui a pouco você tá numa primeira rodada jogando Carioca com o Bangu. Ronaldinho versus Nova Iguaçu. O primeiro gol do Ronaldinho pelo Flamengo saiu de pênalti contra o Boa Vista. E o começo do Ronaldinho no Flamengo não podia ser melhor. Campeão do Carioca por 1 a 0 com gol do Bruxo na final de falta. O bonde do Mengão sem freio ganhava cada vez mais popularidade. Começou o Campeonato Brasileiro e o R10 jogou muito bem pelo Flamengo. Deu show, o Flamengo terminou em quarto nessa temporada. Parecia um projeto que estava começando e dando muito certo. Primeira temporada do Ronaldinho no Flamengo, já conseguiu o quarto lugar. Então nos próximos anos o time ia embalar, ia chegar reforços e o Flamengo ia se consolidar como um dos times mais fortes do Brasil. Porém, isso era tudo ilusão. Ronaldinho tinha 4 anos de contrato, porém em 2012, um ano apenas depois do Bruxo chegar no Flamengo, a surpresa. Ronaldinho rescinde o contrato com o Flamengo e entra na justiça devido ao atraso no pagamento de salários e direitos de imagem, que somavam 40 milhões de reais. E esse era só o começo da bomba que estava para explodir. Nessa época, o Flamengo tinha acabado de começar a lançar campanhas de marketing divulgando que tinha chegado a 40 milhões de torcedores. E bem próximo a essa data, o Ronaldinho rescinde com o Flamengo cobrando 40 milhões de reais. Então os rivais do Flamengo aproveitaram isso, começaram a fazer chacota, a brincar, dizendo que já que o Flamengo tinha 40 milhões de torcedores, era só cada um dar R$1 e pagar o Ronaldinho. Ô, Mengão tá no meu coração, mas, mano, essa piada é muito boa, mano. Não leva mal, não, mano. Realmente é complicado. Porém, isso era só o reflexo de uma bomba que estava prestes a explodir. Nesse momento, o Flamengo já era o clube que mais devia no Brasil. Esses números não eram tão falados porque nessa época não havia tanta transparência. Em 2013, o Flamengo divulgou a bomba. O Flamengo já somava 750 milhões em dívidas, com um faturamento anual de 200 milhões. Então o clube devia quase 4 vezes mais do que faturava no ano e estava a caminho de regime falimentar, ou seja, a caminho da falência. Pouco tempo atrás, Vampeta tinha popularizado uma frase no Brasil todo. Quando perguntaram pra ele por que ele não estava rendendo tão bem no Flamengo, Vampeta simplesmente diz: o Flamengo finge que paga e eu finjo que jogo. Essa frase repercutiu no Brasil todo e só consolidava a imagem do Flamengo. Pensa pelo lado positivo, o Vampeta ajudou o Flamengo. Com essa frase, os diretores ficaram putos e começaram a dar uma reviravolta, né? Como um time quebrado, sem credibilidade no mercado. Porém, em 2012, chegava ao Flamengo um homem que mudaria a história do clube pra sempre. No dia 27 de dezembro de 2012, Bandeira de Melo era eleito o presidente do Flamengo. No seu tem uma coisa aqui, o Bandeira de Melo, não foi só ele, tá? Depois eu vim descobrir que o Bandeira de Melo fazia parte de um grupo que tinha Landim, tinha o Marcos Braz já, então, tipo, era uma equipe que ajudou, né, a construir o que é o Flamengo hoje. discurso, Bandeira deixou claro a insatisfação com o momento que o clube vivia, sendo a 4ª força do Campeonato Carioca. Nessa época, Botafogo, Fluminense e Vasco tinham estruturas bem superiores ao Flamengo, elencos bem superiores. A prioridade do Flamengo, sem discussão, era se recuperar financeiramente, custe o que custar. Porém, o Bandeira deixou bem claro uma polêmica que contrariou a muitos. No meu mandato, não tenham expectativas de títulos. A minha prioridade é reestruturar o Flamengo. E depois disso, começou o plano Bandeira de Melo para mudar o Flamengo para sempre. Mas no primeiro ano de seu mandato, a vida do Bandeira não foi fácil. Começaram as primeiras críticas da torcida logo de cara. Bandeira não trouxe nenhum grande nome na janela de transferência e ainda mandou embora as estrelas do time, Wagner Love, Ibson e Lee Edson, que tinham alto salário. Cara, pra você ver, né? Ou o quão distante da realidade a gente fica, né? Tipo, olha as estrelas que tinha no nosso time. E, tipo, era o que tinha na época. E a galera achava isso, uau, isso é o auge.
O time terminou o Brasileirão em 11º lugar, não jogou a Libertadores porque não se classificou, foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana, porém algo que ninguém esperava aconteceu. O Flamengo, sem um time badalado, conseguiu na raça ser campeão da Copa do Brasil. O time liderado por Elias, Hernani Brocador, Paulinho, foi campeão naquele ano, eliminando o time mais forte no Brasil no momento, que era o Cruzeiro. Lembra aquele gol do Everton Ribeiro, que ele dá o chapéu no Luiz Antônio e mete uma bomba lá no L e faz o golaço? O Flamengo conseguiu eliminar o Cruzeiro no jogo da volta e acabou sendo campeão naquele ano no primeiro mandato do Bandeira de Melo. Deu uma aliviada na pressão da torcida, mas mal sabia a torcida que esse título não representava que estava perto os anos de glória. Pelo contrário, o Flamengo viveria um dos períodos mais difíceis da sua história recente. Nessa época, e é isso que eu fico pensando, né, cara? Tipo, é só você contratar alguns jogadores com as características do que você já tem no elenco e o técnico com as características do elenco. E você, pronto, você tem um time muito bom para ganhar títulos. só quem era raiz mesmo era Flamengo. De resto, ninguém queria ser. Em 2014 começa a temporada e para contratações, o Flamengo só traz o Everton, Alexandro, Lucas Mugni e Márcio Araújo. O time terminou o Brasileirão em 10º lugar, não disputou a Libertadores. Na Copa do Brasil foi eliminado nas semifinais pelo Atlético Mineiro, tomando uma virada histórica. E na Copa Sul-Americana foi eliminado na fase das oitavas de finais pelo Atlético Paranaense. Nesse momento a torcida do Flamengo estava extremamente insatisfeita, o Bandeira de Melo sendo massacrado. Porém, ele não cedia à pressão e mantinha a ideologia de gastar pouco e ganhar muito. Porém, logo no primeiro ano, os cofres do Flamengo ganharam esperança. A dívida do Flamengo já estava em 600 milhões e o faturamento aproximadamente 347 milhões. O Flamengo conseguiu reduzir cerca de 150 milhões da dívida em um ano. Em 2015, o Flamengo começaria a fazer algumas contratações que antes pareciam impossível e chamavam a atenção do futebol nacional. Começava a gerar certa desconfiança. A principal delas em 2015, a contratação simplesmente do jogador que havia acabado de ser campeão mundial pelo Corinthians, sendo o ídolo do clube, Paolo Guerreiro. Paolo Guerreiro chegava ao Flamengo como principal nome para a temporada. Junto com ele, na janela daquele ano, veio Ederson, Alan Patrick e Armeiro. O Flamengo terminou o Brasileirão em 12º lugar, a Libertadores não disputou mais uma vez e na Copa do Brasil eliminado nas quartas de final pelo Vasco, o maior rival. Sempre que chegava essas eliminações, a pressão ao Eduardo Bandeira de Melo aumentava. Até mesmo dentro do Flamengo, algumas pessoas da diretoria diziam: pô, o Flamengo tá sendo campeão de balanço, mas a gente não quer ser campeão de balanço, a gente quer ganhar título. Porém, o Bandeira de Melo continuava firme no seu modelo de administração. O Flamengo encerrava aquele ano de 2015 com cerca de 500 milhões em dívidas, já reduziu 200 milhões da dívida inicial e aumentou o seu faturamento para 354 milhões. E naquele ano, o jogador que encerrou o contrato com o Flamengo foi o Léo Moura, e o Flamengo não renovou com ele mesmo sendo ídolo, por ele ter um salário alto e idade avançada. Mas chegava 2016 e naquele ano um grande ídolo surgia. Chegava ao Flamengo e era recepcionado com grande festa. O Flamengo simplesmente trazia Diego Ribas, com grande carreira no futebol europeu e que se tornou um dos símbolos dessa mudança de patamar. Foi um dos primeiros caras renomados a acreditar no projeto do Flamengo depois do Guerreiro. Um jogador como ele aceitar o projeto do Flamengo vindo da Europa, passava para o mundo a imagem de que o Flamengo se restabelecia e poderia ser sim um bom clube para estabelecer sua carreira. Naquela mesma janela, o Flamengo trouxe Hever, Rafael Vaz e o querido, o mais lindo de todos, o Rodilindo. Mas dentro de campo, naquele ano, o Flamengo mais uma vez não disputou a Libertadores. Na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas de final pelo Fortaleza. Na Copa Sul-Americana, eliminado na fase de quartas de final. Fortaleza já tava na Série A nessa época, 2016, cara. Pelo Palestino do Chile. No Brasileirão conseguiu um feito que não acontecia há muito tempo. Terminou em 3º lugar, algo que não acontecia há pelo menos 7 anos. O Flamengo encerrou 2016 com a dívida em... Falar, eu adoro, assim, de paixão o Brasileirão. Eu queria que o Flamengo, tipo, focasse no Brasileirão, sabe? 420 milhões, um faturamento aproximadamente de 510 milhões. Pela primeira vez em muito tempo, o Flamengo encerrava uma temporada com mais dinheiro entrando do que saindo. E com isso, o Bandeira de Melo sempre procurando novas formas de receita. Toda essa recuperação que o Flamengo teve financeiramente em 3 anos só foi possível devido à gestão e principalmente pelo maior patrimônio que o Flamengo tem como clube, a sua torcida. O Flamengo teve recorde de bilheteria e sempre foi o clube que mais recebeu com direito de transmissão, justamente devido à enorme audiência. Outro clube que sempre ganhou muito com direito de transmissão por ter uma característica parecida é o Corinthians, que também possui uma torcida gigante e sempre trouxe muita audiência para as emissoras, estando bem ou mal. Então as emissoras...
Cara, o Corinthians tá devendo só um pouquinho. Esse é um negócio. Se o time dá audiência, eles vão transmitir mais coisas desse time e, obviamente, vão pagar mais pra esse time, porque esse time dá mais dinheiro pras emissoras. Mas voltando, em 2017, o Flamengo trouxe Everton Ribeiro, Rodolfo, Berril e o Geovânio por empréstimo. Terminou o Brasileirão em 6º lugar, foi eliminado na Libertadores na fase de grupos, na Copa do Brasil foi vice-campeão, perdeu pro Cruzeiro, na Copa Sul-Americana, vice-campeão também, perdeu pro Independente. A dívida do Flamengo tinha sido reduzida para 375 milhões e o faturamento aproximadamente 648 milhões, quase o dobro da dívida. Em 2018 começava ali a base e o surgimento de um dos times mais vitoriosos do Flamengo. Em 2018, o Flamengo trouxe na janela Henrique Dourado, Vitinho, Lucas Paquetá, que O soninho. foi promovido ao profissional, e Uribe, e depois subiu o Vinícius Júnior também pro Profissa. O Flamengo terminou o Brasileirão em 2º lugar, na Libertadores foi eliminado nas oitavas de final pelo Cruzeiro, na Copa do Brasil eliminado nas semifinais pelo Corinthians. 2018 quase a gente já ganha, né, cara, o Brasileirão. Cara, o Brasileirão é uma obsessão pra mim. Porém, a dívida do Flamengo já tinha sido abaixada para 350 milhões e o faturamento aproximado em 700 milhões. Nesse ano, o Flamengo começaria a aumentar ainda mais o seu caixa com venda de jogadores. Vendeu o Vinícius Júnior por 164 milhões para o Real Madrid, então o Flamengo investia muito na base e no mesmo ano, Rodolfo Landim assumia o cargo de presidente do Flamengo. Bandeira de Melo saiu e o Landim chegou, mas já com o caixa reestruturado, dava início à era mais vitoriosa da história do Flamengo. Logo no seu primeiro ano, em 2019, Rodolfo Landim fazia a maior e melhor janela de transferências da história do Flamengo. Trouxe a Arrascaeta por 63 milhões, que na época foi a maior contratação da história. Bruno Henrique. Teve uns aí que diz que não. Teve uns que diz que o Romarinho era melhor. Gabigol por empréstimo, Rafinha sem custo de transferências, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Pablo Mari. E claro, o técnico Jorge Jesus com o maior salário Que time absurdo. de um treinador do futebol brasileiro. O resto vocês já sabem. Campeão carioca, campeão da Taça Guanabara, ganhou o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O time terminou aquele ano com mais títulos do que derrotas e com o recorde de vitórias da história dos pontos corridos. Com uma média de público no Brasileirão, com cerca de 60 mil torcedores por jogo no Maracanã, 120 milhões em premiação e um faturamento de cerca de 950 milhões, quase 1 bilhão. Em 2020 e 2021, 22, 23 e 24, o Flamengo superou a marca de 1 bilhão em faturamento. Tudo isso é disponível de acesso ao público a qualquer um no portal de transparência no site do Flamengo. Então esses são dados públicos. O Flamengo todo ano apresenta ali seu faturamento anual. O clube que foi humilhado por muitos e agora colhe os frutos de uma gestão incrível do presidente Bandeira de Melo e o ótimo mandato e continuação por parte de Rodolfo Landim. Todo mundo sempre elogia muito, sempre lembra do Bandeira de Melo, mas tem que se dar os méritos também ao Landim, que conseguiu dar continuidade ao legado e foi responsável aí também por um dos períodos mais vitoriosos do Flamengo. Agora na janela de 2024, o Flamengo traz simplesmente Alcaraz, Alexandro, Michael e provavelmente vai chegar alguns nomes como Gonzalo Plata e ainda tem as recentes contratações do Luiz Araújo, Cebolinha e tantos outros craques que compõem o elenco do Flamengo atualmente. Então é daí que vem o dinheiro sujo do Flamengo, que de sujo não tem nada. É um clube com uma torcida gigantesca que sabe usufruir disso para gerar receita. Cada vez o Flamengo ganha mais dinheiro, por isso ganha mais títulos, com isso ganha mais torcida, por ter mais torcida ganha mais dinheiro, por ter mais dinheiro tem os melhores jogadores, por ter os melhores jogadores ganha mais títulos, por ganhar muitos títulos ganha mais torcida, por ter a maior torcida ganha mais dinheiro e aí fica o ciclo infinito. E é daí que vem todo esse dinheiro do Flamengo. Realmente o Flamengo tem uma grande torcida, eu faço parte dela e amo esse clube. Mas é isso, se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.